Então, boa tarde. Hoje nós temos o privilégio de estar aqui com uma pessoa que começou aqui na nossa zona, começou em Poiares. Me corrija se eu falhar alguma coisa. Começou em Poiares, ainda na formação foi convidado a fazer parte do plantel do Benfica. Do Benfica, recebeu uma proposta do Manchester City. Na altura jogou no Lille, jogou no Mônaco, foi para Sevilha como uma das maiores contratações do clube, como a maior contratação do clube na altura, e agora está no Nice. Área VIP retornando 2021 com ninguém mais, ninguém menos que Rony Lopes. Rony, obrigada por receber a gente hoje aqui na sua casa, no dia do seu aniversário. Exatamente. Mais uma vez eu voltando aqui só nessas datas assim, para poder atrapalhar um pouquinho o seu descanso. Não. A Área VIP só tem a agradecer por essa oportunidade que você está dando aqui pra gente. Não, obrigado eu. Obrigado eu pelo convite também. Num dia especial aqui, mas sabe que sempre que eu venho aqui em Portugal é um pouco corrido, mas deu para organizar aqui a entrevista e falar um pouco de mim, um pouco aqui, um pouco de tudo. Hoje eu queria fazer assim, mais que uma entrevista, né? Seria um bate-papo, falar um pouco da sua carreira, como você começou, e até uma forma de incentivar os miúdos que estão a começar nesse momento e ver que tudo é possível. Basta trabalhar, né? Muito, e estar muito focado naquilo que você busca para você. Então, eu gostaria de fazer uma linha do tempo, começar no Poiares. Como que começou, como é que o futebol surgiu na sua vida? Foi escolher um esporte para fazer ou sempre teve aquela coisa do futebol? Não, acho que foi natural. Futebol foi desde quando eu era muito novo ainda, do Brasil. Depois quando cheguei aqui era aquela coisa de estar sempre com uma bola nos pés, sempre estar brincando. E aí quando cheguei em Portugal, no início tinha 4 anos, ainda não podia jogar oficialmente, nada, então saía com o meu pai, jogava num clube aqui em Poiares, nos idosos, e aí eu ia com ele, sempre brincar, ele estava a jogar e eu ficava sempre com a bola, e aí quando eu completei 6 anos, que aí eu já podia jogar oficialmente, aí foi quando eu fui para a Associação Desportiva de Poiares, e aí foi quando, mas foi que eu comecei a jogar oficialmente, a disputar campeonato e tudo. Mas foi tudo um processo natural. O futebol foi sempre um desporto que eu gostei de fazer, mas nunca foi aquela coisa, experimenta futebol, experimenta natação, experimenta boxe. Não, foi só futebol, só fiquei no futebol mesmo. O futebol mesmo. É o que eu gostei desde sempre, é o que eu gosto desde sempre, é o futebol. E começou desde pequeno, né? Sim. E aí surgiu a proposta do Benfica, ainda na altura da formação. No começo, seus pais levavam você, depois teve aquela proposta de você passar a estar lá, estudar e ficar no clube. Você, nessa altura, foi difícil esse desligamento da família para você? Foi difícil já nos primeiros 2 anos, quando a minha mãe tinha que me levar uma vez por semana e depois o fim de semana para jogar. Aí já foi difícil, mas depois quando chegou aquele 3º ano de Benfica, já que convidaram para eu ir viver no centro de estágio. Aí foi complicado, porque eu estava habituado a estar com a minha família todos os dias, brincar com o meu irmão, com a minha irmã, todos os dias, e aí de um momento para o outro via-os de cada 2 semanas, que eles iam ver o meu jogo em casa. O meu pai, às vezes já cheguei a ficar sem ver o meu pai 3 meses, então foi uma diferença muito grande, isso sem dúvida. Agora, era miúdo ainda e só queria jogar futebol. Claro que a partir do primeiro dia que eu meti os pés no centro de estágio e senti que já não ia ver os meus pais cada 2 semanas, o que fosse. Claro que ao mesmo tempo tinha aquele sentimento de alegria de ser um novo passo na minha vida, mas também aquela tristeza de ficar longe da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos. Mas como o futebol estava lá presente, tinha sempre o futebol para me distrair, e depois também fiz amizades lá no Benfica e sempre me dei muito bem com toda a gente e fui levando as coisas e as coisas foram acontecendo assim, naturalmente. E você, nessa altura, já tinha a noção
que estava surgindo ali uma oportunidade e que o futebol podia ser algo mesmo, algo mais valioso na sua vida, não só o futebol de jogar bola e se divertir, mas que estava ali uma oportunidade de você viver disso, ou ainda não, você ainda não se preocupava com isso? Não, nesse momento ainda não. Foi apenas sabia que gostava e futebol é o que eu gosto de fazer, então cada treino, cada jogo eu só desfrutava. E depois já isso de pensar em ser um jogador profissional, claro que havia sempre esse sonho desde criança, mas saber mesmo que ia chegar a ser jogador profissional, não, nessa altura não. Eu ouvia comentários das pessoas dizendo, elogiando sempre a minha maneira de jogar e tudo, mas nunca me importei muito com isso. Gostava mais de me divertir com os meus amigos dentro de campo e a cada treino e a cada jogo. E foi assim que eu fui levando, sem essa coisa de. Sem essa pressão, né? Sem aquela pressão, vou ter que dar jogador. Nunca tive isso. E quando é que foi que você percebeu, bem, hoje é isso que eu quero, é isso que vai, é esse o meu futuro, né? Nem isso que eu quero, né? Porque você, como você disse, sempre tinha aquele interesse, o querer. Mas quando foi que você falou assim, bem, agora eu vou viver disso mesmo, não tem jeito? Bem, eu já na altura, quando estava no Benfica, ainda era muito novo, era difícil pensar numa coisa dessas. Agora, talvez comecei a pensar nisso quando houve a proposta do Manchester City, porque aí eu pensei, né, vou mudar a minha vida, vou para outro país e comigo a vida dos meus pais vai mudar também. Então eu tenho que ganhar o suficiente para poder sustentar a família, no caso. Eu sabia que o meu pai e a minha mãe sempre geriam muito bem as contas, mas eu sabia que o meu pai, parando de trabalhar, eu sabia que tinha que haver outro sustento ali e que eu poderia dar esse sustento. Então aí soube que fiquei muito feliz porque soube que poderia devolver um pouco aos meus pais do que aquilo que eles me deram, mas nunca tive essa pressão de é a minha família e tenho que fazer isto tudo por eles e senão as coisas podem dar errado e coisas assim, não. Foi uma coisa que, de repente, a sua família foi gerindo isso de uma forma natural. Sim, foi para tudo que natural. as coisas fossem acontecendo de forma natural e nunca teve aquela pressão. Exato. Infelizmente, não só no futebol, mas no desporto e em outras áreas, muitas das vezes os pais colocam uma pressão muito grande, um peso, né, muito grande no filho. Você acha que o fato do seu pai, da sua família, ter sempre te apoiado, mas nunca ter colocado isso como um objetivo final, você acha que isso fez a diferença para que as coisas acontecessem da forma como que aconteceu? Eu acho que sim, porque como disse, hoje em dia muitos pais metem aquela pressão nos filhos de eu meto o meu filho no futebol e ele vai ter que dar um Cristiano Ronaldo, por exemplo. E essa pressão é má, porque um miúdo só quer se divertir, só quer jogar futebol, só quer estar com os amigos, só quer correr atrás de uma bola. E acho que é assim que deve ser. E depois, futuramente, se não der jogador, não há problema. Mas o que importa é que ele, naquele momento, faz aquilo que gosta, sem essa pressão de ter que se tornar um jogador de futebol profissional. Eu acho que essa diversão a jogar futebol, acho que é isso que nunca pode desaparecer. E todos os miúdos não precisam dessa pressão na vida deles, dos pais dizerem que têm que ser jogador de futebol. Não, acho que o miúdo tem que se divertir, acho que é a base de tudo. Acima de tudo. Exatamente, porque mesmo o miúdo, se o pai mete o miúdo no futebol e o miúdo está lá e não se diverte, não vale a pena. Então se o miúdo gosta de jogar futebol, se diverte, eu acho que isso é o fundamental e não sentir essa pressão, porque acho que o miúdo não deve haver essa pressão de nada.